Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O plenário aprova o marco regulatório do setor de transporte rodoviário, com regras sobre frete e relações de contrato. O texto, que também prevê o fim da cobrança de pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões, seguiu para o Senado. Aprovado ainda o texto principal do projeto, que permite à Petrobras vender até 70% dos direitos de exploração de petróleo em uma das áreas do pré-sal. Mas as regras ainda podem mudar na próxima semana, com a votação dos destaques. E você vai ver também. O presidente da Câmara defende um novo marco legal para combater as notícias falsas, as chamadas fake news. Na comissão especial que debate novas regras para os agrotóxicos, a intenção era votar o relatório final, mas mudanças feitas na última hora acabaram adiando a votação. O mês de junho marca os 110 anos de nascimento de um dos maiores nomes da literatura, Guimarães Rosa. Especialistas e fãs debateram a obra do escritor mineiro na Comissão de Cultura em clima de sarau. O plenário aprovou duas das propostas mais discutidas e aguardadas nas últimas semanas. Uma delas é o texto principal do projeto, que permite à Petrobras repassar até 70% dos campos do pré-sal que ainda não explora. A outra foi a criação do novo marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas. A repórter Dini Moraes mostra como foi. O marco regulatório do transporte de cargas traz diversas regras para o setor, como o número de caminhões que cada categoria deve ter, a obrigatoriedade de seguros e quem deve contratar. Ainda atende a algumas reivindicações dos caminhoneiros feitas durante a paralisação no mês passado, como a isenção do pagamento de pedágio para os eixos que estiverem suspensos quando os caminhões rodarem vazios. Também aumenta a quantidade de pontos que os caminhoneiros poderão ter na carteira de motorista por causa de infrações de trânsito. Em vez de 20 por ano, como todos os motoristas, pode chegar a 40, desde que nenhuma infração seja grave ou gravíssima. Eu acho que era importante nós votarmos esse projeto hoje, até para distensionar a questão da greve dos caminhoneiros que estão aí, os caminhoneiros autônomos, empresas, dependendo dessa decisão, para tomar outras decisões, inclusive na questão do tabelamento do frete, que está no Supremo Tribunal Federal, na NTT, enfim, toda uma polêmica ocorrendo desse processo. É evidente que o parlamento deve se debruçar, deputado Marcheselli, em primeiro lugar, é sobre as 3 medidas provisórias que foram fruto do acordo que terminou com a paralisação e a greve dos caminhoneiros. O plenário também aprovou o projeto que permite à Petrobras negociar e repassar a petroleiras privadas o direito de extrair 3,5 bilhões de barris de petróleo e gás com tributação mais vantajosa, no regime que é exclusivo hoje da Petrobras, a chamada cessão onerosa. O texto ainda permite adiantar a licitação de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo nessas áreas onde a Petrobras teria exclusividade, mas aí por um outro regime, o de partilha, em que a União fica com parte do que é extraído pela petroleira privada. Os que defendem a proposta dizem que vai trazer dinheiro para o governo com a nova licitação, desafogar o caixa da Petrobras, que não precisará investir tanto, além de estimular investimentos no setor, o que pode gerar empregos. Há uma expectativa da geração de mais de 100 mil empregos, certamente a maior parte deles no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, quem diz que isso é uma tragédia para o Rio de Janeiro deve estar olhando um outro aspecto da questão, mas não a oportunidade da gente retomar o desenvolvimento, o emprego e o fortalecimento da economia do país. Quando aqui nós aprovarmos essa matéria, nós estaremos determinando que o excedente que venha a ser configurado, que uns falam em 6, outros falam em 10, outros falam em 15, e vamos torcer para que seja o maior excedente possível, porque esse óleo é da União. Nós vamos efetuar essa licitação pelo regime de partilha e as empresas, seja elas estrangeiras ou seja elas nacionais, pagarão para poder explorar essa nossa riqueza no nosso país. Já os críticos dizem que a proposta seria uma venda de um patrimônio nacional,
com risco zero, além de dar vantagens tributárias a petroleiras estrangeiras, sem retorno para a sociedade. Além de enfraquecer a Petrobras, retirando dela essas jazidas, ainda quer se manter o mesmo pagamento de receitas governamentais. Ou seja, a Petrobras foi beneficiada porque fazia parte de um projeto de desenvolvimento e só paga 10% de royalties sobre essas jazidas, e agora se quer que as empresas que comprem essas jazidas também sejam beneficiadas, pagando apenas 10% de royalties. Isso é inadmissível. Quem vai perder? Os estados, os municípios e o governo federal. No excedente, a regra de partilha já é a regra do pré-sal. Já é a regra. O que nós estamos evitando é uma novidade, que seria, aí sim, o desastre total e absoluto, porque só faltava ter inovação das regras da cessão onerosa no óleo excedente. Aí nós estaríamos levando a perda de 1,9 trilhões no tempo para os estados e municípios, a União e para a Petrobras, e aí a venda total às multinacionais, às petroleiras estrangeiras. Depois de 6 horas de muita divergência e de inúmeras tentativas dos partidos de oposição de barrar o avanço da proposta, ela acabou sendo retirada de votação. Ou seja, apesar de o texto principal ter sido aprovado, ficaram faltando 3 pedidos de mudanças feitos pelos partidos. E mudanças, inclusive, que podem mexer na essência da proposta e proibir a Petrobras de transferir a exploração de 3,5 bilhões de barris de petróleo para outra empresa petrolífera. A polêmica deve continuar semana que vem. E no plenário também houve pronunciamentos contra e a favor de uma CPI para apurar denúncias de irregularidades dentro da Operação Lava Jato. Mais de 50 deputados pediram à mesa da Câmara a retirada de suas assinaturas do requerimento que pede a criação dessa CPI, que contava com 190 assinaturas e foi proposta pelo líder do PT, deputado Paulo Pimenta. Dizer que agora um Congresso Nacional com investigados na Justiça vai abrir uma CPI para retaliar a Polícia Federal, o Ministério Público, para retaliar a Justiça, para retaliar aqueles que estão investigando este Parlamento. Não tem nada contra a Lava Jato, não tem nada contra a Polícia Federal, não tem nada contra a Procuradoria-Geral da República, tem sim para investigar a denúncia feita pelo jornal Estadão de que o advogado Antônio Figueiredo Bastos vendia sentença de delação para colocar A ou tirar B. Isso todos nós sabemos. Tudo que estiver respeitando a Constituição, as leis brasileiras e o regimento, será assim o procedimento da presidência da Câmara, sem nenhum julgamento de mérito. Outro tema polêmico que ganhou o plenário foi o alto número de notícias falsas na internet. Mas como regulamentar esse assunto às vésperas das eleições sem interferir na liberdade de expressão? Que é preciso haver uma regra, uma regulamentação para combater as fake news, ninguém duvida. Mas não é tão simples. A nova legislação não pode esbarrar na liberdade de expressão. Outro ponto em que todos estão de acordo. Mais perigoso do que esse tal de fake news, que parece um monstro por aí, eu estou vendo, infelizmente, que são as soluções que as pessoas estão propondo para acabar com esse problema das fake news, que na verdade sempre existiram. Não podemos criar mecanismos que impeçam a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, mas também devemos lembrar que a Constituição prevê que seja vedado o anonimato. A Alemanha já aprovou uma legislação para combater as notícias falsas e o Facebook também tomou providências. Criou um departamento com 15 mil funcionários para detectar e remover as contas falsas. Por dia, são retiradas do Facebook 6 milhões de contas falsas. A representante do Facebook no Brasil, Mônica Rosina, lembrou que as fake news sempre têm motivação econômica e não são relacionadas apenas à política. A primeira notícia que foi checada no âmbito da nossa parceria com as agências foi exatamente a notícia, a marcação como falsa da notícia que dizia que a vacina contra a gripe aí gerava o autismo. Mas, com as eleições gerais se aproximando, o tratamento dado às fake news se tornou um tema urgente. Aqui nessa casa existem 17 projetos de lei
que estão apensados a 22 outros projetos de lei, e no total, esses 39 projetos, eles procuram responsabilizar os intermediários pela conduta dos seus usuários e também criminalizar o eleitor por compartilhar notícias falsas. Os projetos em tramitação flertam perigosamente com a criminalização generalizada de cidadãos, com penalidades que variam de multas a partir de R$ 1.500 até 8 anos de detenção, o risco de autocensura e colocar as plataformas como promotoras da censura privada, com propostas equivocadas de alteração do Marco Civil da Internet para a retirada de conteúdos sem a obrigação da ordem judicial. Enquanto a legislação não sai do papel, cada um deve ter o seu jeito de se proteger das notícias falsas. A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma notícia, eu procuro na internet, no Google, ver o que é que tem de correspondente. Coloco no boato. Agora eu tenho o Estadão para colocar também, para ver se realmente essa mentira. É uma atrás da outra. Isso está na educação do povo. Na comissão especial que debate novas regras para o uso de agrotóxicos, a intenção era votar o relatório, que já havia sido discutido pelos deputados em maio. Mas mudanças feitas na última hora, como a troca do termo defensivo fitossanitário por pesticida, acabaram adiando a votação. Cassiana Tormin acompanhou o debate. Deputados contrários à nova regulação tentaram adiar a votação do relatório do deputado Luiz Nishimori. Eles alegaram que o texto discutido na última reunião, em 16 de maio, foi alterado. O relator aumentou de 12 para 24 meses o prazo para novos registros e mudou o termo defensivo fitossanitário por pesticida. A palavra defensivo fitossanitário mudou para pesticidas. Houve essa mudança. PCdoB não é agrotóxico, PCdoB muda para obstrução. Quero dizer que a oposição mundo muda inteiro para obstrução, usa presidente. esse termo. Além de ser uma enganação, é contra a Constituição. Porque na Constituição está escrito agrotóxico. Esse projeto ele vai simplificar a questão dos registros. E é mentira o que diz de veneno. Veneno é o que come nos medicamentos. Por que não fala que medicamento é veneno? Se a proposta for aprovada pelo Congresso e virar lei, caberá ao Ministério da Agricultura autorizar e fiscalizar o uso de pesticidas e produtos de controle ambiental no país. Diferente de como é hoje, o IBAMA e a Anvisa vão dar apoio técnico sem poder de proibição. O relatório ainda estabelece prazos para agilizar o registro de novos pesticidas e cria o registro temporário, quando não forem cumpridos os prazos estabelecidos ou se o produto tem outros similares já aprovados e com uso permitido em pelo menos 3 países membros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para os deputados da bancada ruralista, a atual legislação está desatualizada, não ajuda o setor produtivo e precisa seguir o exemplo de outros países desenvolvidos. Mas parlamentares contrários ao relatório afirmaram que a proposta facilita o uso de agrotóxicos, pode aumentar os casos de câncer e ainda que o projeto de lei vai prejudicar o meio ambiente. Não está preocupado com o impacto aos mananciais, com o impacto ao meio ambiente, com o impacto ao solo, com a mortandade de abelha, com a mortandade de animais. Países como o Japão usa 6, 8, 10, 12 vezes mais defensivos que o Brasil e tem a maior longevidade do mundo. Como é que produz alguma coisa no Brasil enfrentando a praga, enfrentando um inseto num país tropical com sol o ano todo? Na reunião de quarta-feira da comissão especial que cria novas regras para o uso de pesticidas, uma bomba falsa foi encontrada no plenário da comissão. A foto do artefato foi feita pelo Departamento de Polícia da Câmara dos Deputados. A mala, que emitiu um aviso sonoro, estava debaixo de um dos últimos assentos do plenário. Mas não havia carga explosiva, era apenas uma simulação. A sessão, que já havia sido interrompida pelo início da ordem do dia no plenário, logo depois foi encerrada e a votação do relatório final ficou para a próxima semana. E você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Você leva o lixo eletrônico para locais de coleta de material reciclável? A Câmara inaugurou uma praça de logística reversa para receber esses resíduos. O mês de junho marca os 110 anos de nascimento de um dos maiores nomes da literatura,
Guimarães Rosa. Especialistas e apaixonados debateram a obra do escritor mineiro na Comissão de Cultura em clima de sarau. Você vê já já. Na semana que passou, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que só vai julgar governadores de estado em casos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. A decisão segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal de restringir o foro privilegiado de deputados e de senadores a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão da atividade parlamentar. A primeira turma do STF também aplicou o entendimento para os ministros de Estado. No Conselho de Ética da Câmara foram ouvidas testemunhas de defesa do deputado João Rodrigues, condenado pela Justiça por irregularidades cometidas na compra de uma retroescavadeira, na época em que ele foi prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. O próprio parlamentar depôs no processo que pede a cassação do mandato dele. No centro do processo analisado pelo Conselho de Ética está um episódio ocorrido em 1999, quando o hoje deputado João Rodrigues era vice-prefeito do município catarinense de Pinhalzinho. Quando assumiu a prefeitura por 30 dias, ele assinou um processo de dispensa de licitação para a compra de uma retroescavadeira nova, dando uma máquina usada como parte do pagamento. As testemunhas disseram que não havia como realizar concorrência, porque somente uma loja aceitou fazer o negócio dessa forma. O prefeito da época disse que todo o processo foi feito sob a responsabilidade dele. Eu, como prefeito, montei todo o projeto, o processo para a troca, de nós entregar uma máquina usada nossa, de péssimas condições, para adquirir uma nova. Quando eu voltei a prefeitura, assinei a homologação, assinei o financiamento, mas estranho porque não teve prejuízo, nem um processo, nem na promotoria pública, nem na Polícia Federal fala que a prefeitura teve prejuízo, que nós fizemos algum cabalacho. O deputado João Rodrigues acabou condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região a uma pena de 5 anos e 3 meses. E o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação. O parlamentar foi preso em fevereiro e passou 4 meses no regime fechado. Agora migrou para o semiaberto e retomou o trabalho de deputado. Mas ele está confiante que será absolvido no Supremo por meio de recursos. O relator do meu processo, o ministro Luiz Fux, ele vai pedindo absolvição, dizendo não há dano ao erário, não tem crime, então peço absolvição do réu. Então, somado-se, não há dano, pede-se absolvição e mais a prescrição, não há por que manter essa condenação. Então eu preciso ser julgado. A fase de instrução processual está encerrada. O relator agora tem 10 dias úteis para apresentar o relatório final. Ele afirmou que o Conselho não tem o papel de ir contra as decisões judiciais, mas que para cassar um mandato é preciso ter certeza de que o deputado feriu o decoro parlamentar. Esse fato traz até a sensação de uma injustiça cometida pela justiça, mas não é nosso papel. Nós não estamos aqui para julgar o que já foi, o que está sendo feito no Poder Judiciário. Mas também essa casa não pode, em cima de um erro, fazer outro. A crise dos hospitais universitários foi debatida aqui na Câmara. Deputados e representantes dos hospitais questionaram o sistema atual, que coloca as unidades de todo o país sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O debate promovido pela Comissão de Legislação Participativa mobilizou representantes de hospitais universitários de todo o país. Eles reclamaram que a crise dessas unidades foi agravada com a entrega da gestão para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculada ao Ministério da Educação. Segundo professores, servidores e deputados, o modelo fere a autonomia das universidades, que perderam o controle dos hospitais. E os resultados são negativos para a formação dos profissionais de saúde e para o atendimento à população.
A Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade da Área de Saúde e as universidades públicas deixaram de ter o controle administrativo gerencial desses hospitais. Com isso, a EBSER começou a reduzir leitos hospitalares. O Hospital Universitário Antônio Pedro, por exemplo, que tinha 420 leitos, hoje tem 130 leitos. E é um hospital-escola. Sabemos que o hospital-escola é a sala de aula prática dos estudantes de medicina, de enfermagem das áreas da saúde. A qualidade prometida a partir da inserção da EBSER não foi o que aconteceu. E por isso os trabalhadores estão mobilizados e procurando alternativas. A deputada Érica Cocai anunciou o pedido de uma proposta de fiscalização e controle para apurar vários aspectos da gestão da EBSER. Precisamos ter transparência sobre essa experiência do EBSER. Nós queremos saber se está ou não tendo redução de leitos, de insumos, de atendimento, se está havendo uma precarização exacerbada das relações de trabalho, quanto a EBSER está gastando com aluguel, com a sua manutenção, com cargos comissionados. Nossos cargos comissionados são cargos que estão disponíveis em nossos sites dentro de cada hospital. E com relação aos leitos, a nossa rede ela atua hoje cerca de 9 mil leitos no país inteiro. E, portanto, uma quantidade bastante significativa dentro dos leitos do Sistema Único de Saúde. O representante do MEC disse que vai levar todas as reclamações ao Ministério. Problemas que foram levantados são naturais de ocorrer quando você muda um modelo, institui um modelo novo. E acho que o MEC está atento, né? Estamos acompanhando. O que fazer com pilhas, baterias, material eletrônico que se acumulam aí na sua casa? Você lembra de algum ponto adequado de descarte para esses materiais? Na semana que passou, o Comitê de Gestão Socioambiental aqui da Câmara inaugurou a Praça de Logística Reversa, com um local de coleta de resíduos para reciclagem. Pilhas, baterias, cartões de PVC, eletroeletrônicos, isopor e esponjas de cozinha. Tudo o que você não quer mais, mas pode ser reciclado, agora tem mais um ponto de descarte, a Câmara dos Deputados. É que foi inaugurada no anexo dos gabinetes dos parlamentares a Praça da Logística Reversa. O lançamento marca os 15 anos do Comitê de Gestão Ambiental da Câmara, conhecido como Ecocâmara. São coisas que hoje a população não sabe como descartar, onde descartar. Com o apoio do Ecocâmara, essa entidade no entorno de Brasília recondiciona e recicla equipamentos de informática para doação. Os equipamentos eletrônicos são compostos por 17 tipos diferentes de resíduos que são separados e encaminhados para a indústria, onde viram novos computadores. Os computadores que podem ser recondicionados são doados para alunos carentes. Mais de 50 entidades estão sendo beneficiadas. Os computadores que o governo federal tira de uso, as empresas ou as pessoas doam, eles recebem uma nova vida a partir dos alunos que estão no processo de aprendizagem. Por essas e outras iniciativas, o Ecocâmara já foi agraciado 2 vezes com o prêmio das melhores práticas da A3P, conferido pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse resíduo, ele tem um valor econômico, né? Ele pode gerar emprego, ele beneficia a cooperativa de catadores. Na semana que passou, o documentário Terras Brasileiras, produzido pela TV Câmara, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular no 41º Festival Guarnicê de Cinema, no Maranhão. O documentário Terras Brasileiras, dirigido pela jornalista Dulce Queiroz e produzido pela TV Câmara, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular e recebeu menção honrosa pelo júri oficial no 41º Festival Guarnicê de Cinema, no Maranhão. Neste ano, o festival contou com mais de 400 filmes inscritos. Para a mostra competitiva nacional foram selecionados 6 longas e 18 curtas. O documentário da TV Câmara aborda a questão da demarcação de terras indígenas no Brasil e já foi exibido em sessão especial no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica, e no Festival de Cinema Socioambiental de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E no próximo dia 27 de junho, o Brasil celebra os 110 anos de nascimento de um dos maiores nomes da literatura, Guimarães Rosa. Para marcar a data, a Comissão de Cultura promoveu um encontro com especialistas e fãs do escritor mineiro. Foi mais uma edição do Expresso 168.
série de encontros promovidos pela Comissão de Cultura com artistas e escritores. No primeiro evento deste ano, o homenageado foi o escritor João Guimarães Rosa. Às vezes, eu penso, seria o caso de pessoas de fé e posição se reunirem em algum apropriado lugar, no meio dos gerais, para se viver só em altas rezas, fortíssimas, louvando a Deus e pedindo glória do perdão do mundo. Todos vinham comparecendo lá, se levantava enorme igreja. Não havia mais crimes, não havia ambição, e todo o sofrimento se espraiava em Deus. Dado logo, até a hora de cada uma morte cantar. Raciocinei isso com um compadre meu, Quelemem, e ele duvidou com a cabeça. Eobaldo, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Autor de alguns dos maiores clássicos da literatura brasileira, como Grande Sertão Veredas, Sagarana e Corpo de Baile, Guimarães Rosa foi traduzido para dezenas de países. Médico e diplomata, morreu em 1967, pouco depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Ele foi aquele que mistura na letra as figuras mais diferenciadas. O político, o jagunço, o vaqueiro, a meretriz, a mulher, a criança, o louco. Guimarães Rosa tinha uma grande mulher que era Araci, e um dos livros dele ele dedicou a ela porque verdadeiramente ela teve uma contribuição importante ao mostrar para ele, enquanto diplomata que estava fora, mostrar para ele a nossa história, especialmente a história dos gerais, né, e que tão bem retratada na obra dele. Confiança, o senhor sabe, não se tira das coisas feitas ou perfeitas. Ela rodeia o quente da pessoa. É isso. Você pode assistir a revista da Câmara pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!